A vergonha, o vexame finalmente aconteceu. Como todo mundo já sabe, Carlo Ancelotti disse não para a seleção brasileira ao renovar o seu contrato com o Real Madrid. E um vexame, é uma situação tão constrangedora que isso só partiu de um lado, tá? Vamos deixar muito bem claro, o Carlo Ancelotti nunca falou que iria assumir a seleção brasileira. Mas isso foi dito pelo presidente e aqui a gente precisa pegar a linha do tempo e mostrar como é que isso chegou nessa maior chacota do futebol brasileiro. Um ano em que acaba de uma forma que faltava a cereja do bolo para completar todas as vexames e as pataquadas que o Brasil cometeu nesse ano de 2023. Antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Que a gente tá quase batendo 500 inscritos aí. Bom, o Real Madrid ele preferiu renovar o seu vínculo com o Carlo Ancelotti logo agora, há 2 dias de terminar o ano, depois de todo esse um ano de expectativa que poderia vir o técnico do Real Madrid, o italiano, para poder assumir a seleção. Vale lembrar que desde que o Tite falou, antes de começar a Copa do Mundo, de 2022, tá bom? Já vai fazer 2 anos daqui a pouco, que ele não iria assumir a seleção, os dirigentes da CBF preferiram tratar como se fosse algo qualquer, então jogaram para debaixo do tapete. Como assim? Na minha visão, o presidente Edinaldo, ele deve ter pensado o seguinte, olha só, o Tite ele vai ganhar a Copa do Mundo, tá? O Brasil ele é franco favorito, e a gente vai renovar o vínculo com o Tite aqui, o povo vai pedir e tá tudo bem, tá? Então a gente não vai disso agora, por quê? Porque primeiro o brasileiro em si, em geral, não é um povo que planeja muito as coisas. Então a gente vai seguir essa forma de pensamento. Beleza, Brasil eliminado pela Croácia. Ótimo. Cadê o técnico? Não temos técnico. Nós temos o técnico do Brasil Olímpico, Ramon Menezes, assumindo a seleção brasileira. E aí começa o vexame atrás de vexame. O Brasil ele é derrotado por Marrocos. Por mais que o Marrocos tenha feito uma boa Copa do Mundo, historicamente, a gente não pensa que o Brasil vai ser derrotado por Marrocos. O Brasil toma um passeio de Senegal e começa as eliminatórias com o Fernando Diniz, o interino, que preferiu e escolheu conciliar os trabalhos da seleção com o Fluminense. E aí, conciliando os trabalhos da seleção com o Fluminense, você não consegue dar foco naquilo, tá? E com isso você não tem um padrão de jogo. Por quê? Porque o padrão de jogo do Fluminense é um time que tá ali todo dia, que tá ali treinando para poder praticar aquele modelo. Na seleção brasileira, você precisa reunir os jogadores e principalmente respeitar suas posições dentro de campo para que eles possam executar ali plano de jogo. E o Fernando Diniz, ele não consegue fazer isso, olha só, porque é muito complexo. E olha, não só a complexidade do modelo de jogo dele, como, por exemplo, a gestão do tempo. Gente, vale lembrar que às vésperas da final da Libertadores, o Fernando Diniz tinha que pensar no jogo contra a Colômbia e no jogo contra a Argentina. Então a gente vê que não dá para conciliar os dois trabalhos, tá bom? E aí vinha um clamor popular há muito tempo. Se dizia que o Fernando Diniz estava com os dias contados, depois de terminar o jogo contra a Argentina. Moralmente, aquele era o último dia de trabalho dele, e depois disso, viria o Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira, tendo 2 anos e meio para a Copa do Mundo, um período muito mais curto, sendo que ano que vem já tem Copa América e já tem 2 amistosos fortíssimos contra a Espanha e contra a Inglaterra. E agora a seleção brasileira não tem nada. E com isso foi se criando um clamor que a população queria de fato um técnico de ponta. Vale lembrar que nenhum técnico de ponta assume seleção. Você não vai ver o Klopp treinando a seleção alemã, você não vai ver o Guardiola treinando a seleção da Espanha. O máximo que você tem é o Julian Nagelsmann agora na seleção alemã, e antes você tinha o Hans Flick, o técnico 6 vezes campeão com o Bayern de Munique, assumindo a seleção alemã também. Então aqui na Alemanha você tem uma pitada desse pedido que a gente tem aqui de um técnico de ponta assumindo a seleção. Mas não é como no Brasil. A gente não está acostumado ainda a ter um técnico menor do que a seleção pode oferecer para ele poder assumir esse cargo.
A gente não tá acostumado a isso. Normalmente a gente sempre quer o melhor treinador do país assumindo uma cadeira da seleção brasileira. Só que agora não tem como. E com todo esse apelo que acontecia, o Florentino Pérez resolveu fazer a renovação do Ancelotti agora. E isso é um tapa na cara. Porque o Edinaldo, presidente da CBF, vinha falando que o Brasil já estava apalavrado com o Ancelotti. O Ancelotti é como se ele desse uma piscadinha, o Brasil entendeu essa piscada e falou, olha só, agora o nosso relacionamento vai. Só que isso nunca aconteceu. Foi a maior ilusão. Eu acho que nem você que tá assistindo aí do outro lado, você tinha passado uma ilusão tão grande quanto isso que aconteceu do Ancelotti com a seleção. Ele sempre deixou claro nas entrevistas, principalmente quando a Tati Mantovani, a jornalista da TNT Sports, fazia perguntas pro Ancelotti, ele sempre falou, olha, eu me sinto muito honrado, é algo maravilhoso você ter uma camisa como a seleção brasileira ainda atrás de mim, uma valorização do meu trabalho. Ponto. Nada passou disso. Ele sempre deixou muito bem claro que a prioridade era o Real Madrid. E técnicos de ponta, eles preferem o clube ao invés da seleção, isso é um fato. E agora você tem uma pataquada dessa. O Edinaldo, primeira coisa, o nosso presidente da CBF está afastado, indo recorrer na justiça comum com o STF para ver se ele consegue retornar ao cargo da seleção. E a seleção não tem presidente, a seleção está sem técnico, porque não se sabe que o Diniz vai continuar. E a seleção não tem um plano de jogo, não tem uma ideia, não tem nada. E próximo passo, o técnico é o Diniz ou não é? Por quê? Porque se o Diniz ele for o técnico da seleção, ele vai ter que largar o Fluminense. E o Fluminense já está fazendo movimentos para que o Fernando Diniz fique no cargo. Trazendo inclusive Renato Augusto, que é um perfil que o Fluminense gosta de trabalhar com jogadores acima da média de idade, por exemplo. Que é um perfil que o Fernando Diniz gosta muito. Então se o Fluminense já está montando um planejamento para o Fernando Diniz ficar, quem de fato vai ser o técnico da seleção brasileira? Abel Ferreira? Que já vai ser... já vai renovar, se eu não me engano, já renovou com o Palmeiras? Quem vai ser? José Mourinho? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a seleção brasileira está mais perdida que tudo. E esse roteiro que está sendo traçado é um roteiro perfeito para uma eliminação em primeira fase de Copa do Mundo. Sabe o roteiro de quando um clube rebaixado ele segue a chamada cartilha do rebaixamento? Quando você tem crise institucional, quando você tem crise técnica, a única coisa que só não falta na CBF é dinheiro, porque não consegue não ganhar dinheiro, né? Porque um clube que é rebaixado normalmente é rebaixado sem dinheiro. Mas a CBF ela tá caminhando a passos largos para o Brasil ter um vexame na Copa do Mundo, muito maior do que o 7-1, que é ser eliminado numa primeira fase. Ou o Brasil correu o risco de ir para uma repescagem, porque vamos lembrar, o Brasil está em sexto nas eliminatórias. Se fosse o formato antigo, antes de expandir as vagas, o Brasil nem estaria classificado para a Copa do Mundo. Então, a gente está vendo um vexame atrás do outro, e faltava só esse, de uma piscada que foi dada, mas que nunca aconteceu nada. E um presidente que mentiu para o público, falando que o Ancelotti já estava apalavrado com a seleção, e agora, mesmo sem executar o seu cargo, ele tem que virar público e explicar o que está acontecendo. Por que que isso foi dito? Houve contrato? Não teve? Teve apalavrado com o próprio Ancelotti? Teve apalavrado com outro empresário? Não sei. Mas vai ter que explicar isso. Porque, pra mim, isso nunca aconteceu. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Será que a seleção brasileira tem rumo? Será que o Ancelotti ele fez a melhor escolha? Você acha que ele deveria ter vindo pra cá? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. E tamo junto e até a próxima. É nóis.